Se você trouxe a sua Bíblia, vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Estamos aprendendo com Josafá. Nós temos visto sobre a oração. Josafá foi um homem que, quando a luta, a dificuldade se levantou, ele correu para a presença de Deus, ele correu para a oração, ele apregoou ali para o povo, um jejum, eles oraram, jejuaram, foram para a casa de Deus, oraram pela palavra, e hoje nós vamos ver aqui, irmãos, uma coisa que muitas vezes impede a nossa oração. Nós já vimos nesse estudo que um dos impedimentos da nossa oração é o pecado. Lá em Isaías diz que os nossos pecados fazem o quê? Divisão, separação entre nós e o nosso Deus. Agrava os ouvidos de Deus para que Deus, então, não nos ouça, não nos escute. A palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecadores. E, irmã, como é que o pecador ele vai se arrepender? Irmãos, quando diz que Deus não ouve a pecadores, Deus não ouve aquele que está na prática, no prazer do pecado. Está fazendo porque gosta, Está fazendo e não quer se livrar, não quer se arrepender, não quer mudar de vida. Então, essa pessoa, o pecado afasta ela de Deus. E hoje nós vamos ver, irmãos, que mais uma coisa que impede a nossa oração é a insubmissão, misericórdia. Às vezes a pessoa ora, e pede: Deus, fala comigo, Deus, eu quero ouvir a tua voz. E aí ela vem na igreja e o pastor começa a pregar, o pastor começa a ser usado por Deus, a palavra, irmãos, começa a cutucar a ferida, apertar o calo, aquilo que precisa ser transformado, e às vezes a pessoa se endurece e fala: não, isso é coisa do homem, não, isso é coisa do pastor, não é bem assim. E aí, como é que essa pessoa vai ser abençoada? Então, nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso. Quando o povo de Deus, irmãos, orou, jejuou, foi para a casa de Deus, ali Deus, ele levantou resposta. Lembra que eu falei que a oração é um caminho de mão dupla? Nós vamos até Deus, mas Deus também o quê? Vem até nós. O povo foi até a presença de Deus. E Deus aqui levantou, irmãos, o profeta. Deus aqui levantou, irmãos, alguém para trazer a resposta. E no versículo de número 14, vamos ver ali, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benanias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Versículo 15. E Jaziel, cheio do Espírito de Deus, trazendo resposta, ele disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Quem mais? E tu, ó rei Josafá. Então a palavra era para todos. Ele disse: ei, povo, homens, mulheres, crianças, reis, autoridades, ouçam, escutem a resposta de Deus que vinha pelo homem de Deus. Qual era a resposta, irmã Dani? Assim diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus, E ali ele foi falando, versículo 17, olha a instrução, E diz assim, versículo 17, nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será o que, irmãos? Convosco. Então, da boca do homem de Deus veio a instrução: olha, vocês não vão precisar guerrear. Mas não é porque vocês não vão precisar guerrear
que vocês vão ficar em casa, não, vocês não vão temer, vocês vão ficar de pé, vocês vão sair ao encontro. E ele foi ali, irmãos, dando a direção, né? O soberbo, o rebelde, ele vai dizer não. Ele diz para nós ficar de pé, mas na verdade eu acho que eu posso ficar assim meio encostado, né? Ah, não, ele diz para fazer assim, mas eu acho que eu posso fazer de tal jeito, de tal maneira. Irmãos, misericórdia. Então nós temos que estar atentos à voz, à direção de Deus, pelas autoridades que Deus coloca na nossa vida. Irmãos, rebeldia, insubmissão. Irmã Dani, o que é insubmissão? É você não se colocar debaixo da missão, da unção, do Espírito que Deus colocou sobre uma pessoa. Irmãos, isso atrapalha muito a nossa vida espiritual. Deixa marcado aqui que nós vamos voltar. Olha só, uma passagem bem conhecida, mas nós vamos ver aqui, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo de número 13. Olha o que a Bíblia diz quando nós resistimos uma autoridade. Irmã, que autoridade? Seja policial, seja professor, seja um governante, né? Seja ali o pastor, né? Qualquer autoridade que Deus colocou sobre nós. Quando nós resistimos à autoridade, quem é que nós estamos resistindo de fato no mundo espiritual? Romanos capítulo 13, versículo de número 1, fala assim, ó, toda alma esteja como sujeita, submissa. A quem, irmã Dani? As autoridades superiores. Por que eu devo me sujeitar? Porque não há autoridade que não venha de quem, irmãos? De Deus. E as autoridades que há foram ordenadas, colocadas por quem? Por Deus. Aí explica versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste a quem, irmãos? A ordenação de Deus. E os que resistem, o que diz? Trarão sobre si mesmos. O que traz, irmãos? Condenação, né? Então não adianta você, irmãos, ficar orando. Ai, Deus me abençoa, Deus me levanta, Deus me coloca em lugares de honra, Deus me coloca em tal lugar. Se você não for uma pessoa, irmão, sujeita e submissa. Deus usa as autoridades, irmãos, para tratar, para trabalhar conosco. Quando você recebe um sim, quando você recebe um não, quando você olha a postura do teu coração diante daquilo, irmãos, você tem que vigiar. Você não pode deixar, irmãos, uma rebeldia, você não pode deixar algo entrar no teu coração. Porque se você se rebelar contra uma autoridade, como uma pessoa que Deus colocou sobre você, o que diz a palavra? Que você mesmo vai trazer sobre a sua vida o que, irmãos? Condenação. Você mesmo vai cavar o teu buraco. Você mesmo vai trazer problemas, dificuldades, o que? Para a tua vida. Amém? Daí talvez você diga assim, irmã Dani, mas ali mais adiante fala sobre os magistrados. Irmã Dani, mas ali adiante fala sobre as autoridades civis. Irmã Dani, isso não quer dizer não, irmã Dani, esse negócio de igreja, o profeta, o pastor, quer dizer também. Olha o que a palavra de Deus fala, irmãos. Aqui em Hebreus capítulo 13, vamos abrir mais adiante aí, Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus, capítulo de número 13.
Eu gosto de mostrar na Bíblia, porque daí não fica na palavra da irmã Dani, né? E que diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se eu falar para você, irmãos, uma coisa de mim mesmo, né? Você pode rejeitar. Você pode não aceitar. A palavra de Deus diz: retém o que é bom. O que é bom, irmã Dani? Aquilo que é bíblico, aquilo que saiu da boca de Deus. Amém? Mas se eu estou mostrando para você na Bíblia, mas se eu estou abrindo as escrituras, aí você não está aceitando ou rejeitando a irmã Dani. Você está aceitando ou rejeitando o quê? A palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo aqui, Hebreus 13. Deixa eu achar aqui que eu perdi da minha Bíblia. Versículo de número 17 diz assim, ó, Hebreus 13, 17 diz: obedecei, ai Jesus, a quem, irmãos? A vossos pastores, e sujeitai-vos a eles. Por quê? Qual é o papel do pastor? Porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso, não vos seria útil. Amém? Então, olha aqui para a irmã Dani, qual é o papel da igreja? É obedecer, é se sujeitar ao seu pastor. Por quê? Porque o pastor, irmãos, foi a autoridade que Deus colocou. Amém? O pastor foi a autoridade que Deus colocou. Não é o pastor que se auto-intitulou pastor, né? Eu creio que os pastores que passaram aqui por Alvorada diziam a mesma coisa, né? Irmãos, eu nem pastor não queria ser. Eu fugi disso. Quem já ouviu um pastor falar isso? Eu fugi disso, eu não queria ser pastora. Mas é Deus, irmãos, que coloca. É Deus que convence. É Deus que chama. E nós vimos lá em Romanos capítulo 13. Quando uma pessoa é colocada por Deus e nós resistimos àquela pessoa, nós estamos resistindo ao próprio Deus. Como é que Deus vai abençoar, vai responder a oração se a pessoa está resistindo a Deus? Quando resiste uma autoridade. Tem como, irmãos? Tem como? Não tem. Então, o papel da igreja, o papel da ovelha, diz aqui, é obedecer o seu pastor. Amém? E qual é o papel do pastor? O papel do pastor, irmãos, é temer, é velar por cada alma. Eu sou esposa de pastor. Eu sou esposa de pastor, irmãos. Eu acompanho o meu esposo. Sábado de noite, o pastor vai ficando angustiado, o pastor vai ficando ansioso, o pastor ele vai andando para um lado, para o outro, ele vai ficando inquieto. E eu já conheço. O que isso é? É aquele temor. Amanhã é domingo, né? Não pode ser qualquer palavra. Eu tenho que dar a palavra que o povo precisa. Eu preciso estar sensível, ser usado pelo Espírito de Deus. O pastor não gosta, irmãos, de sair sábado de noite. Ele não gosta de comemorar aniversário, ele não gosta de passear, né? Ele não gosta de se distrair com nada. Por quê? Porque ele gosta de estar ligado, conectado ao Espírito de Deus. De que maneira? Com zelo, com temor, irmãos, com sensibilidade. Porque uma palavra que ele dá pode livrar aquela alma do inferno, pode livrar aquela alma da perdição, pode livrar aquela pessoa do pecado. Ele pode ser usado de uma maneira tão tremenda e poderosa para que a vida daquela pessoa, pela palavra, seja transformada. Então, tem a parte do pastor, tem a parte da ovelha. Amém, irmãos? E aí o pastor, com aquele temor, ora, se consagra, pede a palavra de Deus, aí dá a palavra. O pastor dos pastores, quem é o pastor dos pastores? Jesus. Está usando o nosso pastor para nos conduzir a águas tranquilas, pastos verdejantes, e a ovelhinha ali está sendo bote. O pastor está dizendo, irmãos, vamos todo mundo para a direita. Não, meu pastor não sabe de nada, eu quero mesmo é para a esquerda. E aí, vai dar certo, irmãos? O que diz lá em Romanos 13?
vai trazer problema, vai trazer consequência, né? Vai ali trazer um atrapalho para a vida espiritual daquela pessoa. Então, sempre que você olhar para o teu pastor, olhe como um homem de Deus. Olhe com temor, ore por ele. Quando você for vir para a igreja, pede, Deus, usa lá o meu pastor, usa lá o obreiro, da visão espiritual, da sabedoria. Deus, que a resposta que eu te pedi venha sair da boca desse homem de Deus. Venha sair da boca dessa mulher de Deus. Deus, que até se for algo que para mim parece que não seja, que o teu Espírito Santo me convença, que o teu Espírito Santo atraia o meu coração para a obediência. Amém, irmãos? E aí eu quero mostrar para você aqui diz que nós devemos nos sujeitar e obedecer, né, aos nossos pastores. Nós vimos que toda a autoridade é colocada por quem? Por Deus. Não foi ele que se escolheu, não foi ele que quis, que almejou. Mas olha o que diz aqui em Efésios. Vamos abrir ali, irmãos? É depois de Gálatas, né? Gálatas, Efésios. Efésios, capítulo de número 4. Livro de Efésios, capítulo de número 4. Eu estou mostrando para você na palavra, nas escrituras. Daqui a pouco eu vou dar para vocês alguns exemplos práticos para que você possa, então, entender tudo isso. Mas eu estou mostrando para você entender aqui que não era uma Dani que está dizendo, é a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo de número 11, diz assim, ó, ele mesmo, né, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e para doutores. Então, quem deu? Jesus, o Espírito Santo, levantou estas autoridades na igreja. Irmã, qual é o objetivo da gente ter um pastor? Irmã, qual é o objetivo de ter isso na igreja? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento de quem, irmãos? Dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do que, irmãos? Do corpo de Cristo. Então, por que Deus levanta autoridades espirituais na igreja? Para aperfeiçoamento dos santos, amém? Ou seja, nós somos lapidados, nós somos ali, irmãos, como é que eu digo? Vai sendo tirados os excessos, né? A pessoa, não, eu acho isso, eu penso aquilo, aí o pastor vem e dá uma palavra, a pessoa olha para o pastor como uma pessoa de Deus e fala, amém. Então, se meu pastor disse isso, me mostrou na palavra, tá tirando esse excesso aqui, o que isso é? É Deus me lapidando. Aí tem gente que diz, eu quero descer a casa do oleiro. E aí quando Deus quer usar o pastor como oleiro para formar o vaso, a pessoa às vezes quer, irmão, ser trabalhada. A pessoa quer às vezes ser trabalhada. Eu lembro, irmãos, quando eu cheguei aqui em Alvorada, uma pessoa chegou para mim e falou assim, irmã Dani, Deus colocou no meu coração que Deus trouxe o pastor Moisés para crescimento espiritual. Eu conhecendo o ministério do meu esposo, conhecendo, irmãos, que ele tem dom de mestre. Ele ensina a base, ele ensina, irmãos, a palavra desde baixo. Tem pastor que é evangelista, chega num lugar e o lugar é bom, o lugar cresce, né? Vem gente nova, dá aquela movimentação na igreja. Isso é, irmãos, evangelista. Mas o mestre, irmãos, ele trabalha na base. O mestre, irmãos, ele trabalha na raiz. Ele trabalha no fundamento. Às vezes a pessoa não vê grandes construções para cima, mas a longo prazo a gente vê o quê? Pessoas firmadas.
A gente vê, irmãos, pessoas enraizadas. Se o pessoal está me acompanhando ali de casa, uma das igrejas que nós passamos, que nós mais ficamos, foi na igreja de Charqueadas. 5 anos quase nós ficamos em Charqueadas. Sabe o que é nós voltar para Charqueadas? E 80%, irmãos, do povo é o mesmo. Isso é muito lindo. Porque quando tem uma troca de pastor, infelizmente tem uma troca de pastor e tem uma troca de povo. Que nem o pastor diz, parece uma caixa d'água. Vem água nova, mas sai água velha. Então isso é triste, porque parece que a pessoa fica sempre remando, sempre trabalhando do zero, sempre alcançou lá 6, 150, 200 pessoas, glória a Deus. Mas se não tem base, não tem fundamento, se não enraiza, não faz a pessoa se firmar na palavra, irmãos, aquilo vem e vai. Você está entendendo? Então aqui está mostrando que o papel do pastor é o que, irmãos? É aperfeiçoar. Amém? É descer na casa do oleiro. Amém. Deus vai usar o meu pastor lá, meu pastor vai ser usado por Deus, vai tirar alguma coisa que está em excesso, vai colocar alguma coisa que eu estou precisando. Deus está usando meu pastor para aperfeiçoar a obra de Deus na minha vida. Olha os jovens aqui, que mais? Para a edificação. Aquela pessoa que diz para mim, irmã Dani, pastor Moisés veio para trazer crescimento. Eu falei, é verdade. Ele é um pastor de crescimento espiritual. Uma das primeiras palavras que ele pregou foi o que, irmãos? Crescimento espiritual. Eu vi que aquela pessoa recebeu esse tema, recebeu isso de Deus. Só que essa pessoa não se deixou, irmão, ser trabalhada. Você sabia? Essa pessoa não permaneceu. Essa pessoa não ficou. Por quê? Porque o pastor dizia uma coisa e a pessoa não aceitava. O pastor falava algo e a pessoa relutava. Deus já estava preparando ela antes. Que ia precisar ser aperfeiçoada, que ia precisar ser modelada, que ia precisar ser edificada. E aí? E ela não entendeu. E é triste, irmãos. É muito triste. Então, uma igreja que se deixa ser liderada é uma igreja que se deixa ser tratada. É uma igreja que se deixa ser aperfeiçoada. E falar assim, ó, até que cheguemos a uma unidade perfeita de fé e ao conhecimento do que, irmãos? Do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Então a pessoa vai se desenvolvendo na fé, a pessoa vai amadurecendo, vai tendo uma visão, completa. Olha só, vai tendo uma visão completa de Jesus. O pastor tem falado nos últimos dias, Eu gosto de pregar de tudo um pouco, para o povo conhecer de tudo um pouco. Não é ter um Jesus Lego, Não é ter um Jesus Lego, algumas pecinhas, não. É ter a visão real, é ter a visão completa, é se aprofundar, é conhecer Jesus como Salvador, como Filho de Deus, para não perder nada, irmãos. Diz que é tão lindo que é o nosso Senhor. E aí, esse pastor, profeta, mestre, evangelista, doutores, nos levam a um crescimento. E diz para que não sejamos mais meninos birrentos. Não quero, não gosto, não vou. Não é assim? É engraçado, eu mando a Esther fazer alguma coisa, Esther, não. Mas ela vai, batendo pé, fazendo beicinho, mas vai. É coisa de criança, é ou não é? Quem já viu criança assim? E adulto, irmãos? Adulto, gente, fica muito feio. Fica ou não fica? Fica muito feio, misericórdia, Então, as autoridades da igreja são usadas, irmãos, para o crescimento da igreja. Entenda que a igreja é o corpo de Cristo.
O corpo de Cristo, irmãos, não pode ser um anão. O corpo de Cristo não pode ser atrofiado, um braço grande, um braço pequeno, uma perna grande, uma perna... Não, tudo tem que crescer junto. E Deus vai usar ali a autoridade da igreja para que não sejam mais meninos inconstantes, levados, em roda por vento, doutrinas, pelo engano dos homens, que com astúcia e engano fraudulosamente, Então o pastor, ele faz um povo firme, o pastor, ele faz uma igreja igual à igreja dos bereanos, que analisam as escrituras, que comparam, peraí, isso é bíblico, isso não veio do homem, isso veio de Deus, então tá, é nisso que eu vou ficar. Se levanta um falso profeta, se levanta um enganador, essa pessoa tá como, irmãos? Ela tá firmada na verdade. Ela não se deixa enganar, porque ela conhece o que, irmãos? A verdade. E aí no versículo 15 fala, antes, seguindo a verdade, a palavra, em amor, o que diz? Cresçamos, não em uma coisa ou outra, deixando lá, perdão, a irmã Dani usar essa expressão, Não, mas não deixando o corpo de Cristo assim, mongoloide, irmãos? Desajeitado, desfuncional, não. É crescendo em tudo naquele que é a cabeça, que é quem, irmãos? Que é quem? Que é Cristo, Então o pastor da igreja, que o pastor Jesus colocou e vai usar, ele vai ver, esse dedinho aqui precisa de vitamina, precisa de crescimento. Esse músculo aqui precisa de exercício. Essa pessoa aqui precisa de tal coisa. Amém? Então nós temos que nos deixar ali ser dirigidos, guiados, apacentados por essas autoridades, que Deus colocou na igreja. E aí, eu quero mostrar para você aqui, irmãos, o que Jesus disse lá em João capítulo 13. Vamos ver, irmãos, João capítulo 13. João capítulo de número 13. Então, quem é que colocou o pastor como autoridade da igreja? Jesus. Amém? E o que o Espírito de Deus fala a nós pela palavra a respeito do nosso pastor? Obedeça. Se sujeite. Amém? Por quê? Porque você vai ser aperfeiçoado. Porque você vai o quê? Crescer espiritualmente. Porque você vai se desenvolver. O pastor diz, aquele pessoal que chegou perto de nós. Aquele pessoal que se deixou ser pacientado, pastoreado, o pessoal se desenvolveu, o pessoal cresceu, não por causa do pastor Moisés, porque o pastor Moisés não pode nada sem Deus, Mas por quê, irmãos? Porque se colocou na palavra, se posicionou da maneira bíblica, amém? Se posicionou de acordo com a palavra de Deus. João capítulo 13... João 13, irmãos, versículo aqui, deixa eu ler para você. João 13, versículo de número 20, diz assim, Jesus falando, na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, então o pastor foi enviado por quem? Nós vimos lá em Efésios 4. Então, o pastor foi enviado por Deus. E quando eu recebo o enviado de Deus, o que diz aí? Diz, me recebe a mim. E a quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Então, quando você recebe o pastor, você está recebendo Jesus.
E quando você recebe Jesus, irmãos, você está recebendo o próprio Deus, né? E Jesus diz, tudo aquilo que você pedir, né, em meu nome, crendo, você vai receber. Então, como é que uma pessoa, irmãos, vai orar no nome de Jesus se não está recebendo quem Jesus enviou? Se está resistindo à autoridade? Misericórdia. Irmãos, eu quero crer que essa palavra não é uma preparação para você receber uma outra pessoa. Mas quem sabe é Deus. Às vezes vem um mais sério, às vezes vem um mais engraçado, às vezes é um homem, às vezes é uma mulher, às vezes é jovem, às vezes é velho, às vezes fala tudo certinho, pontuado, às vezes fala fumo, vortimo, mas é enviado de Deus. E quando você recebe o enviado de Deus, irmãos, você está recebendo Jesus e você está recebendo a Deus. Amém? Então sempre receba de coração aberto, para que as tuas orações, irmãos, não sejam impedidas, para que isso não atrapalhe, irmãos, a tua vida espiritual. Tem tempo para tudo, tempo para todas as coisas. Pastor Moisés vai fluir aqui no tempo que Deus tem para ele. Amém? E, irmãs, se vier uma pessoa diferente daqui um tempo a mais, em nome de Jesus, né? Vai ser aquele tempo que você precisa. Eu sempre digo, seja como uma esponja. Absorva tudo. Absorva tudo. Aprenda tudo que puder aprender. Porque cada pessoa é diferente, tem algo para acrescentar, tem algo para nos abençoar, tem algo, irmãos, que vai ser usado por Deus ali para tratar na nossa vida, para nos aperfeiçoar como corpo de Cristo. Amém? Então, receber o mensageiro é receber a mensagem. Receber o mensageiro é receber o próprio Deus. Amém? Vamos voltar lá para 2 Crônicas, capítulo de número 20, volta lá para 2 Crônicas, capítulo 20, e aí, né, a pessoa pode dizer assim, irmã Dani, mas é que tem pessoa que é assim, tem pessoa que é assado. Eu estava pensando sobre isso, né, sobre uma mulher, Ana, ela chegou ali no templo, e ela começou a orar, ela começou a abrir o coração, ela começou a derramar a alma. E a gente sabe que o sacerdote, o Eli, ele não estava bem com Deus, né, irmãos? Ele não estava bem com Deus. E ele olhou, ele julgou aquela mulher. Só que mesmo ele errando, ele julgando aquela mulher, ela disse, não, meu senhor, ela não faltou com respeito com ele, né? Ela não faltou com honra em relação a ele. E o que ele fez, irmãos? Ele não estava bem com Deus, mas ele foi usado para abençoar aquela mulher. Ele falou, olha, você vai ir, você vai gerar um filho, você vai dar à luz. E ela gerou ou não gerou? Mas olha por quê? Porque ela se colocou em submissão. E ela foi abençoada por aquele homem que nem estava muito bem com Deus. Misericórdia, olha só. E aí eu lembrando também sobre uma pessoa que desonrou. Se você quiser anotar aí, anota para você lá em casa. Sobre Ana, é 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, marca bem aquela parte, né? Que Eli foi usado por Deus, mulher. E aí você pode ler também em 2 Reis capítulo 2, sobre alguém que desprezou um profeta. O que aconteceu, irmã Dani? Tinha uns jovens e eles viram Eliseu e eles começaram a caçoar de Eliseu. Sobe, sobe calvo, sobe careca. O que aconteceu, irmãos? Veio maldição sobre 42 jovens, misericórdia, 42 jovens, e veio uma ursa e devorou aqueles jovens. Por quê? Porque ali se levantaram contra uma autoridade de Deus. Por quê, irmãos? Porque ali caçoaram, irmãos, do homem de Deus, misericórdia. E eu estava lembrando aqui, né, sobre pessoas que se deixaram ser pastoreadas, sobre pessoas que não se deixaram ser pastoreadas. Nós vimos, assim, muitos casos do pastor chegar e falar assim, irmão, irmã,
Isso não é de Deus. Irmão, irmã, não é assim. E eu vi, irmãos, pessoas que não ouviram, eu vi pessoas que se retiraram da igreja de Jesus porque não aceitaram a direção do homem de Deus. E é triste olhar e ver essa pessoa hoje perdida, né? É muito triste. E eu já vi casos, irmãos, de famílias inteiras sair por causa de uma jovem. Eu lembro um dia que o pastor falou, a jovem estava fazendo 15 anos e queria namorar e trabalhava no Ministério Infantil. O pastor falou, não, 15 anos, nem vota ainda. Como é que 15 anos a pessoa vai ter estrutura, né, para decidir o futuro ali com quem vai casar? É uma decisão para o resto da vida, irmãos. Você deixa o teu filho de 15 anos escolher a profissão? Ó, tu vai escolher essa profissão com 15 anos e nunca mais vai mudar de profissão. Você deixa isso, irmãos? Hã? 15 anos tem cabeça para isso? Hã? E aí o pastor disse, não, irmãos. A família inteira trocou de ministério. Porque lá no outro ministério o pastor disse sim. O que aconteceu? Relacionamento não deu certo. Essa guria, irmãos, traiu, aprontou um monte. Toda a família se afastou. Misericórdia, né? Eu lembro também, numa cidade que nós passamos, o pastor dizia, ei, não estou gostando dessa junção de jovens. Não estou gostando dessa junção de jovens. Terminava o ministério jovem, eles entravam para dentro do carro, eles iam para a casa de um, para a casa do outro, nada demais. Faziam um lanche, ficavam jogando, ficavam lá. Só que o pastor começou a ver que estava demais. E começou a acender um alerta, um sinal vermelho. O pastor falou, amor, não estou gostando. Diz para eles diminuir, diz para eles vigiar, tem alguma coisa que não está fechando. Irmãos, os jovens da igreja sofreram um acidente. Demoliu o carro. E aí colocaram o carro demolido dentro da casa lá dos irmãos da pessoa. E o pastor fala, e se acontece uma tragédia? E se uma vida se perde? Ah, o pessoal da igreja. Olha só, foi um alerta de Deus. Amém, irmãos? Foi um alerta de Deus. E é engraçado, porque às vezes eu tenho 100% de certeza, né? Eu vou fazer assim, vai dar certo, se o pastor, que é a minha autoridade, e dupla autoridade, né? É pastor e esposo. Meu Deus, não tem escapatória, né? Se o pastor diz não dá, irmão, eu posso ter 100% de razão. Se ele diz não dá, dá errado. Dá errado. Por quê? Por causa da insubmissão. Porque ele é a autoridade. Amém? Então é importante nós guardarmos isso no coração. Você quer ser abençoado pelo teu pastor? Irmã Dani, eu quero! Olha só o que aconteceu aqui para nós terminarmos, né? E para nós orarmos. Segundo Crônicas, capítulo de número 20, versículo, né? Pode ser o versículo 18. Olha o rei, né? Dando exemplo às autoridades. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, também autoridades espirituais, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, o Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. Olha a obediência do povo, fazendo conforme o homem de Deus disse. E saíram ele e pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. O que ele disse? Creiam no Senhor, vosso Deus, e estarei o quê? Seguros. Quem crê em Deus está seguro. Diga, ô glória! Em Deus nós estamos protegidos. Irmã, mas é só isso? Não. É crer em Deus e creia nos seus profetas. E o que, irmãos? E prosperareis. Então, crer em Deus,
também é crer no enviado de Deus. Crer em Deus também é crer na voz que Deus está usando para dar a mensagem. E aí diz, e aí você vai prosperar. E aí você vai ser bem-sucedido. Diga, ô glória. Quem quer ser bem-sucedido? Então dê ouvido, irmãos. A voz de Deus, a palavra de Deus que sai, né, da boca do anjo da igreja. Glória a Deus. Deu para entender? Deu para entender? Então vamos aplaudir ao nosso Deus, irmãos, bem forte. Vamos aplaudir a Jesus com alegria.